Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Na coluna Ciência e Esporte de hoje, o professor Paulo Santiago fala como questões psicológicas afetam fatores físicos e como isso pode influenciar em lesões no esporte. Os casos mais recentes de Neymar e Marta, professor, podem ter o fator psicológico como desencadeador para as lesões? Nesta coluna iremos abordar tópico relacionado aos aspectos psicológicos e os fatores de lesão no esporte. Em específico, a lesão do jogador Neymar será abordada e a lesão da jogadora de futebol Marta, ambos jogadores da seleção brasileira. Muitos pensam que as lesões no esporte têm fatores apenas traumáticos, então do choque de um jogador com outro jogador, ou fatores físicos, então fraqueza muscular, ou até mesmo alguns acidentes, mas isso não é o único fator que promove uma influência em lesão. As questões psicológicas influenciam as lesões. Embora muitas das lesões seja comprovada e atribuída a outros fatores, como os físicos, os fatores psicológicos eles também influenciam na lesão. Por exemplo, o fator psicológico que é muito importante, você quando está num estado de estresse elevado, então vamos pegar o exemplo do jogador Neymar, e até tem estudos que mostram, a gente tem um aumento na tensão muscular causado por essa ansiedade. Então aquele tônus elevado causado pela ansiedade, o músculo fica mais rígido e o jogador ficaria mais predisposto a ter uma lesão muscular, então um tipo de um estiramento, uma contratura muscular. Além disso, por exemplo, no caso da jogadora Marta, é uma lesão muscular, então deve ter alguma influência também com fatores psicológicos. Tem estudos que mostram como o trabalho na época, mestrando da Universidade Federal de São Carlos, o Guilherme Mana César, que mostra que mulheres elas são mais predispostas a terem lesão de ligamento cruzado anterior, um ligamento que ocorre muitas lesões no futebol, e essas mulheres elas são mais predispostas à lesão porque elas possuem uma maior frouxidão do ligamento cruzado anterior em função do ciclo hormonal das fases da menstruação. Então existe uma variação de produção de hormônio, então numa fase folicular tardia e na fase lútea do ciclo menstrual, que são os momentos do ciclo menstrual, as mulheres apresentam maior frouxidão de ligamento cruzado. Logo, nesses períodos, elas são mais suscetíveis a ter lesões de joelho, nesse caso, de ruptura do ligamento cruzado anterior. Então, notem que os fatores psicológicos também podem promover alterações hormonais nos jogadores, tanto do sexo masculino como feminino, alterando a produção de hormônios importantes como testosterona, no caso das mulheres estrógeno e progesterona, e isso vai influenciar em síntese proteica, síntese de tecido conjuntivo, como síntese de colágeno, e elas, nesses casos, os jogadores ficariam mais vulneráveis para ter lesão. Então, as pessoas se enganam se pensam que apenas uma falta de preparo físico pode ocasionar lesão. Talvez o caso do jogador Neymar seja bem evidente para demonstrar isso, passando uma série de situações conturbadas, de estado emocional em função das acusações de estupro, vai para um jogo amistoso e acaba se lesionando. Provavelmente, muito deve ser explicado em função de causas que são relacionadas à parte hormonal e que tem relação com aspectos psicológicos. Então, o jogador tem desde déficit de atenção, ele não consegue executar gestos motores simples de forma satisfatória. Então, fiquem atentos às questões emocionais. Tem bastante trabalho na literatura, um deles é esse que eu disse, a dissertação de mestrado do Guilherme Mana César, da Universidade Federal de São Carlos. Um abraço e até a próxima coluna. Nós ouvimos o professor Paulo Roberto Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP de Ribeirão Preto. Eu sou o Lucas Dias, da Rádio USP Ribeirão. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago.